Meus valentes, minhas valentes, peguem as ferramentas e vamos ao triunfo. Nas duas últimas aulas, nós abrimos a eletrodinâmica e conceituamos corrente elétrica e definimos matematicamente a intensidade da corrente elétrica. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um certo efeito proporcionado pela corrente elétrica que sempre vai existir em qualquer circuito elétrico ou eletrônico que funcione, que esteja em funcionamento. Ok? Vou exemplificar aqui para vocês, para ser mais claro. Tem uma régua de tomadas, um bocal com plug conectado numa das tomadas e uma lâmpada. Dentro dessa lâmpada, nós temos um filamento feito de tungstênio que vai funcionar como o resistor do circuito elétrico. Circuito elétrico, nesse momento, aberto. Não tem corrente. Lâmpada apagada. Circuito elétrico fechado, passa a corrente pelo resistor, lâmpada funcionando. O que é uma lâmpada incandescente funcionando? É o filamento dela ficar rubro e incandecer luz e calor. Eu poderia exemplificar isso, só que, obviamente, eu não vou ligar um chuveiro aqui, certo? Mesmo que fosse sem água, ok? Até porque o que aconteceria? Eu estaria praticamente estragando a resistência elétrica. Ela precisa de água, senão a resistência estoura. Você não pode ligar um chuveiro com ele seco. Ele sempre tem que estar molhado ou passando água. Mas a mesma coisa, lá dentro desse chuveiro, aqui dentro desse filamento, que agora é feito de níquel cromo, ou resistor, ele também fica rubro. Mas aqui você não quer encandecer luz. Você quer produzir o quê? Calor. A água passa, rouba calor da resistência e cai quente para você tomar um banho. Ok? Então, os aparelhos resistivos, como a lâmpada incandescente e como o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, você tem o chamado efeito Joule, que você quer utilizar. O que isso tem a ver com corrente elétrica? Eu sou Otávio Seco, professor de física, e nosso papo de física aqui hoje, no curso Enem gratuito, é sobre o efeito Joule. Mas o que é esse efeito Joule? Nós já vimos que o efeito Joule basicamente é a produção de energia térmica ou transformação de energia elétrica em energia térmica. E já vimos que isso vai ser proporcionado toda vez que tiver um circuito elétrico funcionando com uma corrente elétrica. Ok? Então a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Essa régua de tomadas está sendo energizada numa outra tomada. Esta tomada, aqui na minha cidade, ela tem uma voltagem, uma tensão ou uma DDP de 220 volts. Pode ser que na sua cidade seja 110 volts. Ok? O circuito elétrico residencial funciona com corrente elétrica alternada. Se você tiver um circuito elétrico, como o do seu celular, funcionando com bateria, ou do carrinho de brinquedo que funciona com uma pilha, lá gera-se uma corrente elétrica contínua. Então, tomadas em casa, corrente elétrica alternada. Pilhas e baterias geram corrente elétrica contínua. Nossos estudos vão se fixar em corrente elétrica, circuitos elétricos, com corrente elétrica contínua. E a gente força um pouquinho, trabalha um pouquinho com a questão residencial. Mas para exemplificar a fenomenologia, que é o que mais interessa na aula de hoje, ok? A gente pode pegar um exemplo como esse de um circuito elétrico residencial, mesmo sendo corrente elétrica alternada. Ok? Esse mesmo circuitinho que eu tenho aqui, eu estou ilustrando no quadro agora para ficar mais simples. Ok? Então eu peguei a minha tomada e desenhei a fonte, né? Que a gente sempre vai desenhar por um circuito elétrico. Então isso aqui pode representar uma tomada, uma pilha ou uma bateria. É onde tem a DDP. Placa maior, positivo, placa menor, negativo. Então nós temos aqui, entre essas duas placas, o que mais nos interessa para gerar uma corrente elétrica, que é chamado de voltagem, tensão ou DDP, diferença de potencial elétrico. Ok? Um dos polos dessa fonte, o positivo, por exemplo, está ligado numa extremidade do filamento da lâmpada.
Na outra extremidade do filamento é ligado um fio que vai até o polo negativo. O meu circuito elétrico está fechado, logo a lâmpada está funcionando, irradiando luz e calor. Ok? Por quê? Porque como ele está fechado, eu tenho uma corrente elétrica, que nesse caso aqui é considerada a corrente contínua. Lembrando que no circuito elétrico a corrente também tem um sentido. E o sentido da corrente elétrica que você sempre vai trabalhar é do positivo para o negativo. Então, esse é o sentido da corrente. É sempre nesse sentido que você analisa a corrente elétrica percorrendo o circuito elétrico. Então, a corrente elétrica passa lá por dentro desse filamento, que é um resistor, que possui uma resistência elétrica, ok? E, no caso aqui, incandesce luz e calor, porque gera-se aqui o efeito Joule. O que é esse efeito Joule? Para entender o efeito Joule, eu tenho que observar a matéria de forma microscópica. Então, nós vamos trazer o resistor para cá, vamos colocar uma lupa em cima dele, dar um zoom e vamos lá dentro da matéria observar como está organizada a matéria a nível microscópico. Eu peguei aqui para vocês uma coisa que a gente chama de rede cristalina da matéria. Peguei uma rede cristalina do tipo cúbica. Eu poderia ter uma do tipo cúbica centrada, poderia ter mais uma molécula aqui no meio de cada uma, ou um nódulo, como a gente chama. Poderia ser uma rede hexagonal e assim por diante. Cada material tem a sua rede cristalina. Ouro, cobre, prata vai se diferenciar. Por isso que diferencia também a condução da corrente elétrica e, propriamente, o efeito Joule. Ok? O que ocorre lá dentro dessa parte micro da matéria? Lembra que está passando uma corrente elétrica. Movimento ordenado de cargas elétricas. Na real, o movimento ordenado de cargas é sempre os elétrons. Esses elétrons, como estão se movimentando no interior da rede cristalina, você vai observar o seguinte: o elétron não tem capacidade de desviar obstáculos. Então, alguns elétrons vão se chocar com os nódulos da rede cristalina. Outros vão raspar, atritar. Pega as suas mãos. Quando você bate elas, você nota que esquenta, porque gera calor. Pega as suas mãos, esfrega elas. Você nota que esquenta, porque gera calor. Então, no choque e atrito desses elétrons livres com os nódulos da rede cristalina da matéria, lá dentro do resistor, a nível micro, gera o quê? Calor. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Numa lâmpada, esse calor deixa o filamento rubro, encandece luz e calor. Num chuveiro, deixa rubro, gera calor. A água passa, rouba calor, aquece e você toma um banho quente. Então é isso que é o efeito Joule. Os elétrons dentro da rede cristalina da matéria, ou dentro dos condutores, se atritando, se chocando com os nódulos da rede cristalina. Agora o filé mignon da aula para você. O que é o filé mignon da aula? É nós pensarmos físico-matematicamente a questão do efeito Joule. Porque se você observar os aparelhos resistivos, tem aparelhos que você quer deixar o efeito Joule maior ou menor. Vamos pegar dois casos. O chuveiro. O teu chuveiro nem sempre, ele não é sempre que cai para uma mesma quantidade de água, ele não tem sempre o mesmo aquecimento. Você tem uma chave que você muda a posição do circuito elétrico. Gera mais calor ou menos calor, mais efeito Joule ou menos efeito Joule. E o que aumenta o efeito Joule ou diminui o efeito Joule? É a corrente elétrica. Então, num chuveiro, se eu quero mais efeito Joule, aquecer mais a água, eu tenho que aumentar a corrente elétrica de funcionamento do chuveiro. Óbvio que você vai gastar mais. Ok? Num ferro de passar roupa, você também às vezes quer aquecer mais ou aquecer menos a chapa que passa, que se aquece por um resistor e passa por cima da roupa, desamassando ela. Também lá você varia a posição de uma chave que modifica o valor da resistência elétrica e, consequentemente, o valor da intensidade de corrente elétrica. E onde que está isso na intensidade da corrente elétrica? É você observar o seguinte. Corrente, nós definimos, carga por unidade de tempo. Então você tem aqui onde está passando a corrente, você tem uma secção reta que passa os elétrons numa unidade de tempo e é isso que a gente mede a corrente. Carga por unidade de tempo, coulomb por segundo, ampere.
Só que lembra lá da aula de carga elétrica que carga elétrica é o número de cargas em excesso vezes a carga elétrica fundamental, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, quanto maior a carga, é porque eu tenho um maior número de cargas elétricas em excesso. Se eu pegar esse NE, que é igual a ΔQ, eu posso substituir aqui nessa equação. E eu vou ter que I é igual a NE sobre ΔT. Repara que a intensidade da corrente elétrica e o número de elétrons, aqui eu circulei errado, me perdoe, eu queria, na verdade, destacar esse N aqui, ó, ok? E não o E, porque o E é um valor fixo. O E é um valor fixo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele é constante. O que muda é esse daqui. Quanto maior a carga, maior o número de cargas em excesso. Certo? Maior o quê? A corrente. Porque nós temos aqui uma relação diretamente proporcional. Então, quando eu tiver mais corrente elétrica no circuito elétrico, é porque eu tenho mais cargas em excesso. E se eu tenho mais elétrons se movimentando no interior da rede cristalina, de maneira ordenada, eu vou ter mais choques e mais atrito. Mais choque e mais atrito, mais calor. Maior o efeito Joule. Então é isso que você faz no chuveiro. Aumenta a corrente, aumenta o número de choques, atritos, lá dentro da rede cristalina da matéria, gera mais calor. Diminui a corrente, diminui o número de elétrons que estão se movimentando, diminui o número de choques, o número de atrito e diminui o efeito Joule. Ok? Então o efeito Joule ele é comandado pela corrente elétrica. É isso que eu quero que você entenda agora no pensamento físico-matemático. Ok? Então, isso é o efeito Joule, sempre vai ser proporcionado, só que em determinados momentos a gente vai desprezar. Por exemplo, os fios que ligam o polo positivo a uma das extremidades do resistor, polo negativo a outra extremidade do resistor, nós consideramos fios ideais, ou seja, não se gera efeito Joule. Agora, na prática, por exemplo, aqui no meu circuitinho, não dá para dizer que aqui não vai ter efeito Joule. Está ocorrendo. Pode ser pequeno, desprezível, mas ocorre. Porque sempre vai ter esses choques e esses atritos. Ok, moçada? Próxima aula, a gente já começa a estudar circuito elétrico e vocês vão ver que é importante demais o conceito de corrente, a intensidade da corrente e esse chamado efeito Joule. Ok? Cola lá nos textos, cola nos exercícios, tire suas dúvidas e bora triunfar no Enem. Valeu? Um abraço!